Boa tarde, nós estamos começando aqui mais um Carreira em Destaque. Eu sou a Estela Campos, editora de carreira do Jornal Valor, e todas as terças-feiras, às 2h30 da tarde, logo depois do almoço, eu vou estar entrevistando aqui especialistas que vão falar sobre trabalho e como você pode melhorar a sua vida profissional, insights importantes para a sua carreira. Bom, nosso tema de hoje no Carreira em Destaque é o futuro do trabalho pós-pandemia. O que será que nos espera depois dessa reviravolta aí na economia, nos mercados e nas empresas? Bem, para falar desse tema super instigante, nós temos a honra aqui de receber o professor titular de Sociologia do Trabalho da Unicamp, Ricardo Antunes. Tudo bem, professor? Tudo bem, Estela. Um prazer falar com você e dialogar aí com os nossos ouvintes, espectadores, etc. Bom, em meio a essa quarentena, o professor Antunes, para vocês saberem, produziu, eu acho que é o seu 14º livro, né, professor? O e-book Coronavírus, o Trabalho sob Fogo Cruzado, que ele está saindo agora, né, pela editora Boitempo. O professor até... Então, professor, eu acho que seria legal a gente fazer uma introdução contando um pouquinho do livro, porque eu acho que até antes da pandemia, né, quando o senhor fala no livro sobre o futuro do trabalho e tal, as pessoas temiam muito perder os seus empregos para os robôs, inteligências artificiais e tal. E agora, com esse aprofundamento da crise econômica, acho que até os robôs estão com medo aí de sumirem de cena. Né? Então, professor, o que o senhor acha que muda aí nessa perspectiva sobre o futuro do trabalho, diante de tudo que a gente está vivendo hoje? Essa tua hipótese da revolta dos robôs é ótima. Eles devem estar pensando... Eu fico até imaginando os robôs praticarem o que no passado foi o ludismo. Eu não sei se todos lembram, o ludismo foi quando as máquinas foram introduzidas na primeira Revolução Industrial e desempregava trabalhadores. Você imagina as máquinas entrando e desempregando robôs? É uma ficção... Agora, não é uma ficção muito irreal, né? Se pudéssemos falar seriamente. Por quê? É claro que quando se olha no imediato, no cenário que nós estamos vivendo da pandemia, né, o futuro do trabalho, ele primeiro está condicionado ao futuro da sociedade. Né? E o futuro da sociedade, ele é imprevisível. Né? Eu vou dar assim, um exemplo simples. Né? Nós temos uma imensidão de empresas de aviação, né, que circulavam pelo mundo global. Né? Várias, né, dezenas, centenas em países e nos continentes que faziam, né, perambulavam pelo mundo. Né? Como é que será, digamos assim, a vida dessas companhias aéreas, né, num contexto imediato pós-pandêmico, onde a imprevisibilidade, digamos assim, é grande? Isso me faz levantar, então, essa é uma primeira formulação mais geral, a dizer o seguinte, né? Se o mundo do trabalho permanecer com as tendências que ele vinha sinalizando até, digamos assim, fevereiro, março deste ano, quando ocorreu essa hecatombe, essa pandemia, né, nós podemos perceber, né, que havia uma tendência que combinava muito em várias esferas da produção, dos chamados serviços, da indústria, e também na agroindústria, ainda que de modo diferenciado, isso é muito presente no chamado setor de serviços, com mais intensidade, uma tendência de combinar mundo do trabalho, né, altamente permeado pela tecnologia da informação e da comunicação, tá certo? E, por um outro lado, uma tendência socialmente preocupante, muito típica dos países do sul do mundo, como é o caso do Brasil, mas não só exclusiva ao sul do mundo, mas mais presente aqui, que é dado pelos altos índices de informalidade ou de uma formalização com base em condições de trabalho que são adversas e mesmo precárias. A pejotização, a terceirização, tá certo? O empreendedorismo e formas assemelhadas de trabalho que muitas vezes, digamos, assumem a aparência de um não trabalho, né? E com isso, digamos, criam, né, se expandem
nos médicos, nos advogados, nos professores, nos jornalistas, né, na chamada produção de serviços mais ampla, aquilo que nós vimos chamando, na sociologia do trabalho, de modo crítico, de uberização do trabalho. Quer dizer, o assalariado, a assalariada, o profissional, a profissional, o trabalhador ou a trabalhadora se convertem em prestadores de serviços, e esta condição de prestação de serviços lhe separa, lhe deixa fora do sistema ou da legislação social protetora do trabalho. Se adicionarmos a isso, para concluir essa primeira questão, se adicionarmos a isso a chamada indústria 4.0, que imagina, para falar num primeiro plano, né, levar ao limite a internetização do mundo produtivo, a internet, o que eles chamam de internet das coisas, a inteligência artificial, a big data, a impressão 3D, né, a geração 5D e assim por diante, 5G, isto faz com que se possa visualizar, num futuro próximo, um aumento da redução dos trabalhadores da chamada informalidade ou em formas, digamos, limitadas e precárias de regulamentação. Nós sabemos o limite que é o PJ e a sua regulamentação, o limite e o nível de burla que há, por exemplo, na situação do trabalho intermitente e o risco de termos uma combinação de trabalho altamente avançado, utilizando-se de um mundo informacional digital altamente avançado, com formas pretéritas e arcaicas de trabalho, desprovidos de direito, eu acho que é o risco maior que corremos e seria socialmente muito negativo se esta tendência se tornasse predominante. Bom, o senhor até diz, né, quando a gente fala da informalidade, né, quase 40% aí da classe trabalhadora do Brasil já estava na informalidade antes de começar toda essa pandemia. Quer dizer, o senhor acredita que esse percentual vai aumentar muito, impulsionado por esse momento que a gente está vivendo? E, assim, de alguma forma, como é que o trabalhador vai poder valorizar o seu próprio trabalho diante desse crescimento da informalidade? Veja, Estela, eu não diria que vai aumentar. Já aumentou intensamente. Nesse período, as primeiras informações que nós estamos vendo do IBGE, tá certo? E algumas pesquisas com alguma credibilidade, porque é muito difícil nesse momento. Como é que você vai mensurar o desemprego oculto? Como é que você vai mensurar o desemprego por desalento? O desemprego por desalento, o que já é um problema sociológico, na verdade, existe o desalento pelo desemprego, não o desemprego pelo desalento. É que eu estou desalentado porque não adianta procurar emprego, porque ele não existe. Para a minha faixa etária, para a minha profissão, para a minha atividade, pensando nas várias situações. Então, a tendência que nós já estamos vendo, e não é brasileira, é norte-americana, é europeia. Claro, para não falar do mundo asiático, a Índia, por exemplo, os países que se expandiram nesse processo de industrialização na esteira da produção, da monumental manufatura do mundo chinês e do espaço asiático. O que nós estamos vendo? Como digamos assim, a pandemia, ela entra no mundo, num contexto que sinalizava um quadro recessivo, e no caso brasileiro, era mais do que sinalização, no país tudo é adicionado pela situação, pela gravíssima, quase inqualificável situação política que nós vivemos, que torna o mundo ainda mais confuso. Mas mesmo as previsões para a economia norte-americana, para a economia chinesa, para a economia europeia, são previsões, né, de uma diminuição muito, muito expressiva da produção desses países. Como que nessa situação as empresas, em geral, né, tentam enfrentar? É através, né, do corte de trabalho, da redução da jornada, da redução de salário, ou da utilização de mecanismos, né, onde, digamos assim, os seus profissionais são incorporados pela via da terceirização, da intermitência, da pejotização, como eu mencionei anteriormente. Então, nós caminhamos para uma situação dessa, e como é que se coloca o trabalhador ou a trabalhadora frente a isso? Aí é importante, Estela, fazer, digamos assim, uma diferenciação.
né? Vamos dizer assim, nos espaços mais qualificados do trabalho, esses também vão sofrer profundamente. Mas vamos imaginar, naqueles espaços mais qualificados de trabalho, o Bourdieu tem uma conceitualização que é interessante, aqueles que dispõem de mais capital cultural, aqueles que têm, digamos assim, bagagem intelectual, que acompanham esse mundo, ou que estão na esfera das tecnologias de informação e comunicação, tá certo? Esses vão conseguir, né, manter, de algum modo, os seus níveis de sobrevivência, ainda que reduzindo o salário, reduzindo jornada, tendo mais instabilidade. Né? Mas e aqueles estratos sociais? Essa é que, para um sociólogo, isso é uma questão vital, para um sociólogo do trabalho como eu, é uma questão vital. Né? Como vão sobreviver aquelas massas imensas de trabalhadores e trabalhadoras que perambulam pelo mundo porque estão à margem desse mundo maquínico informacional digital? Como eles vão se ver em relação ao seu trabalho? Eu acho que um exemplo que nós podemos fotografar isto, e que é absolutamente contemporâneo, é o do chamado trabalho uberizado. Eu entrevistei vários trabalhadores e trabalhadoras, né, mas especialmente trabalhadores masculinos uberizados, tá certo? Que trabalham com os carros, transportes privados, ou, como nosso grupo de pesquisa aqui, nós temos um projeto em curso com o Ministério Público do Trabalho, onde a gente está estudando as condições dessa massa. São mais de, alguns falam em 4, 5 milhões, nós não temos dados precisos sobre isso, de trabalhadores uberizados. E veja, no período da pandemia, eles estão crescendo, em muitos deles. Porque, veja, o que nós fazemos para comer quando não temos comida em casa? Ou o que nós fazemos para sobreviver? Nós pedimos a comida fora, nós compramos nos mercados, nós chamamos as farmácias. Há uma rede de transportadores, né? Motos, trabalhadores que utilizam-se de automóveis e de motos para fazer esse transporte. Qual é o cenário que está se, digamos assim, avizinhando para eles? Não é? É de uma situação que vai se expandir para outros setores também. Quer dizer, o chamado trabalho uberizado, ele acaba, né, sendo uma alternativa que cresce em muitos setores, mas ele é cada vez mais, à exceção daqueles países em que tem havido mudanças, dos Estados Unidos, por exemplo, o estado da Califórnia resolveu regulamentar esse trabalho, há experiências também na Inglaterra, na Espanha, na França. Né? Quer dizer, nós vamos ter que enfrentar essa discussão. Não é possível ter uma miríade de trabalhadores, digamos assim, sem qualificação ou com baixa qualificação, que ficam dependendo das oscilações do mercado. Agora, essa desigualdade no trabalho, professor, o senhor acredita que ela vai ser aprofundada ainda mais com essa crise que a gente está vivendo agora? Olha, eu tenho que ser muito sincero, porque o meu compromisso é com a minha pesquisa. Né? Há anos que eu publico meus trabalhos, para minha felicidade, publico no Brasil e no exterior. Se eu não tiver credibilidade no que eu falo, a minha sociologia do trabalho é uma sociologia que procura entender as condições de vida da classe trabalhadora, essa é a minha especialidade. Eu não procuro estudar, digamos assim, as condições de vida que, em geral, são boas dos CEOs, dos grandes gestores, esses vivem bem, né? O meu universo é mais esse mundo ampliado do trabalho. Né? Eu não tenho nenhuma dúvida em dizer que se nós não tivermos, se o mundo não for repensado, né? Se o mundo, e nós já temos sinais disso agora, não são poucos aqueles setores empresariais que querem ver os trabalhadores e as trabalhadoras funcionando mesmo com uma situação pandêmica, entende? Quer dizer, por óbvio, né? Por óbvio, né? Nós estamos preservados e não sabemos nós até quando, tá certo? Porque nós temos condições de vida, né, que o nosso trabalho nos permitiu, né, e que nos garante um mínimo de segurança. E esses trabalhadores da informalidade? Veja a tragédia de um trabalhador ou de uma trabalhadora na informalidade. Ele não pode fazer o isolamento porque a sua casa depende do seu salário. Primeiro, eles moram em casas com 4, 5, 6, 7, 8 pessoas, em um cômodo, um banheiro e uma cozinha. Né? Se ficam em casa fazendo isolamento todos, não sobrevivem, porque R$600, por favor, nós sabemos que é provavelmente o que a gente gasta a cada 2, 3 dias para fazer uma manutenção mínima de bens, equipamentos mínimos para a sobrevivência. É muito pouco. Eu sei que para quem não ganha nada, R$600 é muito,
mas é só para quem não ganha nada. Ele vai conseguir comprar um pouco de arroz, um pouco de feijão, talvez um sabonete por mês. Como é que eu vou manter a limpeza? Então, nós estamos num momento muito difícil. Não é uma questão só brasileira e não é um problema só do sul do mundo. Eu não tenho dúvida que a tragédia em países como a China, como a Índia, como os países asiáticos, como a África do Sul e a nossa América Latina, não será pequena. Bom, e que alternativa nós temos? Para não parecer também que não temos. Bom, primeiro nós temos que repensar que mundo que nós estamos. É razoável um mundo desse tipo? Nós temos que pensar. Segundo, só um ponto, Estela. Por que o trabalho informal é considerado normal? Eu costumo brincar um pouco, mas eu não conheço empresas informais. As empresas são formalizadas, tem tudo. Por que o trabalho pode, entende? Professor, no seu livro, o senhor fala uma questão que eu acho legal a gente tocar aqui, que, por exemplo, as questões dos laboratórios de experimentos que nós vivemos aí nessa pandemia. O senhor fala bastante da questão do teletrabalho, do home office, da educação à distância. O home office, por exemplo, o senhor é bastante crítico a essa adoção, né, extensa aí das empresas com home office. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho o porquê, né? Por que a gente... O que o home office traz de bom e de ruim, né? Por que ele tem um lado perverso também para o trabalhador? Claro, veja, é muito importante a gente compreender isto, né? Quando eu digo as empresas também elas foram, digamos, afetadas, não é, por esta enorme tragédia pandêmica, não é? E como a pandemia não estava no universo de nenhum de nós na viragem do ano de 19 para esse ano que estamos vivendo, o nosso Réveillon não passava pela nossa cabeça que em junho de 2020 nós estaríamos fechados em nossas casas. Ele criou uma situação absolutamente inusitada. Algo parecido com isso só tivemos há 102 anos atrás na gripe espanhola. Ou seja, nenhum de nós, né, são raríssimas as pessoas vivas, né, hoje que viveram a experiência da gripe espanhola. E isto vem gerando, digamos assim, a percepção. Por exemplo, recentemente, representantes de grandes corporações disseram, né, que metade da sua força de trabalho, do seu contingente de aspas, né, colaboradores, né, da sua força de trabalho, pode trabalhar nas suas casas, né, porque isso trouxe a redução de 40%, 50% dos custos das empresas. Né? Muito bem, é evidente que nós temos que tomar mais cuidado com essa discussão. O primeiro ponto importante é que nem todo trabalho pode ser feito em teletrabalho, em home office, ou no caso da educação, ensino à distância, etc. Não é todo trabalho. Não se montam automóveis, não se montam celulares, tá certo? Não se faz extração mineral, que são atividades laborativas que não param de se desenvolver, né? Sem o trabalho, digamos assim, presencial nas fábricas, nas minas, etc. Né? Mas é claro que o teletrabalho ou o home office, eles não são exatamente a mesma coisa, mas o trabalho, vamos falar inicialmente do home office, qual é a vantagem que ele traz para as empresas? Né? É evidente a redução de custos, a externalização da produção, que é alguma coisa que, né, nós lembramos das experiências do século XVIII e XIX, o outsourcing, tá certo? Nós lembramos as experiências de terceirização fora das empresas. Eu pude ver várias atividades, entre tantas que eu já presenciei, já estudei, na indústria de sapatos, que, por exemplo, a produção é externalizada, é terceirizada, e as trabalhadoras, né, ficam costurando seus pares de sapato nas suas casas, tá certo? Fora da produção. O home office significa essa tendência que reduz custos, tá certo? E se torna, então, mais rentável para as empresas. Mas ela traz desvantagens para os trabalhadores. Eu não estou falando do meu caso, por exemplo, em particular. Eu, como sociólogo do trabalho, tenho que entender, tá certo, as questões de modo mais amplo. Né? Quais são as principais desvantagens para os trabalhadores e para as trabalhadoras? Primeiro, tá? O trabalho dentro da casa, ele dessociabiliza o indivíduo em relação ao mundo em que ele vive. A coisa mais espetacular do trabalho é que ele, muitas vezes, é penoso, é duro,
supõe sofrimento, angústia, mas ele também é um espaço de sociabilidade. A principal problema, se nós fôssemos fazer uma pesquisa entre nós todos que estamos fazendo hoje, tá? A quarentena, sei lá, qual é a nossa vontade mais imediata? Nós vamos responder, ir para a rua, sair, ir para o espaço de trabalho. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma dessociabilização nossa. Não fosse esse mundo maquínico, informacional, digital, que nós estamos usando agora, ou os celulares, não é? Nós estaríamos sem conversar com as pessoas, aqueles que estão fazendo isolamento. Então, a dessociabilização é muito importante. A quebra de solidariedade, né, de efetividade que nós temos no espaço produtivo é muito importante também. Tá? A gente pode também mencionar, não é, o fato de que, no mundo atual, se você trabalha no home office, como é que você vai fazer o contato com a tua, digamos assim, com o sindicato ou com a associação a que você está vinculado? E há também um outro ponto ainda, que é muito importante, né? Muito importante. No mundo do home office, tem havido uma ampliação imensa, o sobretrabalho ou trabalho duplicado do contingente feminino. Na divisão sociossexual do trabalho, as mulheres se encontram. É um momento de encontro entre o seu trabalho, digamos assim, produtivo, né, realizado fora, com o seu trabalho reprodutivo realizado dentro da casa. E como que uma trabalhadora faz se ela mora numa casa com 3, 4, 5 cômodos e tem crianças estudando no ensino pelo sistema de ensino à distância? Né? Como é que ela faz para trabalhar e, ao mesmo tempo, criar as crianças, tá certo? E organizar as suas casas? Porque hoje nós estamos percebendo, é um outro traço muito importante dessa pandemia, nós não dávamos valor, ou dávamos pouco valor, para aqueles que são vitais das nossas casas e que nos ajudam, que são as trabalhadoras dos cuidados, as trabalhadoras domésticas, as trabalhadoras da limpeza. E o que nós estamos vendo hoje? Né? Nós estamos vendo hoje que esse trabalho, na medida em que nós, na maioria dos casos, nós estamos fazendo, né? E no caso das mulheres tem havido uma duplicação e às vezes uma triplicação. E o resultado disso são adoecimentos, o estressamento no trabalho, o aumento da violência masculina no espaço doméstico, agressões, mortes, separações. Então, é mais complicado falar do teletrabalho, ou do home office, ou do trabalho à distância, né, nesse espaço. E há ainda um outro elemento, que é muito importante nós lembrarmos dele. Né? É muito importante. No teletrabalho ou no home office, eu entro com os meus direitos do trabalho, entendeu, Estela? Só que amanhã alguém pode ter uma ideia que eu posso ser um PJ na minha casa, que eu posso ser digamos assim, um empreendedor, um MEI, e nós poderemos estar incorrendo no aumento da desigualdade que mostra quão letal a pandemia está sendo, porque ela é mais dura com os mais pobres. Então, digamos assim, os problemas têm complexidade maior do que a aparente situação. Mas eu estou em casa, eu estou bem. Último comentário. Eu já ouvi de vários trabalhadores, tenho vantagens. Eu posso trabalhar em casa, eu controlo o meu tempo, eu não preciso... Isso muito na Europa ocorre, e é verdadeiro também. Eu não preciso pegar o trânsito para ir para o centro de Paris, ou para ir para o centro de Londres, ou para ir para o centro de Roma, eu trabalho aqui na minha casa, tá certo? Mas isso, inclusive, tem muitas vezes que ver com as condições de trabalho de um tipo de sociedade, de um tipo de capitalismo, de um tipo de empresa, que é muito diferente do nosso. Por isso que nós temos que tratar com muito problema. E no meu caso docente, eu tenho participado de muitos debates com os professores. A atividade docente, ela é absolutamente interativa. E a interatividade docente não é digital, ela é no espaço da sala de aula.
Se eu quebrar essa atividade interativa do espaço da pergunta, da dúvida do aluno e do professor, não tenha dúvida que nós vamos ter, tá certo, uma degradação, um empobrecimento, uma coisificação maior do trabalho docente. Por isso que eu não posso bater palma, ainda que eu esteja bem no meu espaço aqui da minha casa, escrevendo e trabalhando, e desse modo tentando compensar os sofrimentos, as vicissitudes que todos nós estamos padecendo. Quer dizer, todos nós estamos padecendo de modo muito diferenciado e muito desigual, porque tem aqueles que não podem nem padecer dessas vicissitudes, porque não tem o equipamento digital mínimo, entende? Como é que os estudantes pobres vão estudar se eles não vivem, não têm espaços para estudar, não têm salas para refletir e não tem internet com conexão? Digamos assim, o quadro é um pouquinho mais complicado. Por isso que eu sou crítico no meu livro e tenho sido nos meus trabalhos e nos artigos que tenho feito. Olha, tem muita gente já, professor, mandando mensagens aqui, perguntas, enfim, falando bastante dessa questão das mulheres também, sobre home office. Uma pergunta interessante aqui, assim, a Rosane Gervásio Neves, ela pergunta assim, como é que a gente pode proteger, né, como proteger os empregados na legislação diante dessas novas carreiras, né? Isso que a gente está falando, né? Esse tipo de carreiras que fruto dessa digitalização, desse futuro do trabalho. Olha, é claro que nós temos que analisar isso com profundidade. A primeira questão que eu diria é que existe uma tendência hoje no mundo digital, nas plataformas do trabalho digital, da individualização do trabalho. E a individualização do trabalho significa cada um é dono de si mesmo. Eu convido os mais otimistas a um momento de pessimismo, mas que nos ajuda a entender o mundo. Acho que todos nós deveríamos assistir o filme do Ken Loach, né? Yes, we missed you, né? Nós esquecemos, nós abandonamos você, né? Para ter uma fotografia, né, do que nós podemos sentir. Ele começa com um trabalhador dizendo que ele tinha descoberto o paraíso. Há séculos, ele diz, há séculos que eu estou procurando esse emprego que eu quero. Eu quero ser um emprego que eu vou ser patrão. Alguns meses depois, a sua vida está destroçada. Eu não vou contar o filme, porque o Ken Loach é um gênio do cinema, né? Ele é um gênio do drama. Qual é o nome do filme, professor? Yes, tem uma tradução em português que eu não lembro. Yes, we missed you. Nós abandonamos você, nós nos esquecemos de você. É a história de uma família uberizada, tá certo? O trabalhador, ele faz entregas de produtos comprados da internet. É um ritmo que faria o Taylor diria, meu Deus do céu, e diziam que eu era cruel, entende? O Taylor, né? Ele devia falar, mas não foi isso que eu ensinei para os meninos, entende? Para gerações futuras, né? E a esposa dele é uma trabalhadora do care, que é muito importante no cenário mundial, em particular no cenário europeu. Todos precisam de uma cuidadora para os doentes, para as pessoas com necessidades especiais, para as crianças, ou cuidar de casa, né? Esse mundo que nós temos maravilhoso, de servos e servas à vontade nas nossas casas, uma para a cozinha, uma para o jardim, outra, isso não existe na Europa, salvo em casos excepcionais das famílias muito ricas. O máximo que você tem na Europa é a contratação de uma trabalhadora por 1, 2, 3 horas por semana, que ela vai, trabalha 1 hora, ganha tanto, trabalha 2 horas, ganha tanto, trabalha 3, ganha tanto, né? Ganha um pouco mais, naturalmente, mas é outro tipo de coisa, não é esse, até porque não existe uma força sobrante. E vale a pena tentar para isso também. Eu não tratei ainda aqui. Mas temos que pensar, quando falamos na classe trabalhadora global, Estela, nos imigrantes, nos homens e mulheres que migram, né, pelo mundo, que perambulam pelo mundo em busca de, digamos assim, algo para sobreviver. Então, eu volto e finalizo numa palavra a tua pergunta. O que esperar dessas novas carreiras? Que elas tenham e seja intrínseco a elas uma dimensão de dignidade do trabalho. O trabalho não é coisa. O trabalho não deveria ser só exemplo de força de trabalho.
o trabalho não deveria ser só concebido como custo. O que eu faço aqui na minha casa se o meu salário arrochou? Fico imaginando quantos tiveram que reduzir sua jornada. Isso é o melhor, hein? Reduzir o trabalho. Porque muitos não tiveram redução de jornada nem de trabalho. Só PT, saudações, a festa acabou, eu não sou culpado pela pandemia, não tenho como sobreviver. Para não entrar numa discussão de política econômica, é inimaginável que nós não tenhamos um governo que dê suporte às pequenas e médias empresas que têm, digamos, uma capacidade imensa de empregar trabalhadores, mas que, em contrapartida, não tem fundo econômico, financeiro para suportar uma situação de crise. Então, que se respeite a dignidade do trabalho. A pergunta que eu faço é o seguinte, é digno o trabalho informal? Eu não conheço nenhum pesquisador, nenhum entrevistado que eu fiz, né, que diz, adoro o trabalho informal, adoro ser terceirizado. Claro, lembra daquela diferenciação que eu mencionei há pouco. Os de cima, se eu ganho 200 mil por mês e sou informal, é uma coisa, né? Se eu ganho 1.200 por mês e sou informal, é outra. É isso que nós temos que entender. É essa a condição de preservar as nossas carreiras com dignidade. Né? Não sermos, digamos assim, coisificados e tratados de modo coisal e maquínico. Esse é o grande desafio. O primeiro. Bom, quando você fala essa diferenciação entre quem vai poder ter esse trabalho informal, mas ganha bem, né? A gente imagina, porque quando todas as discussões sobre o futuro do trabalho sempre falaram, o futuro é trabalhar por projeto, trabalhar em rede, trabalhar sem vínculo, criar várias fontes de renda, porque os empregos estão no fim, vão acabar daqui para frente. O senhor acredita nisso, que o emprego formal realmente está com os dias contados e que realmente essa pejotização vai pegar todo mundo? Veja bem, quer dizer, não é uma questão um pouco de crença, né? Quer dizer, se eu olhar para o mundo como ele se desenha hoje, essa tendência tende a se exasperar. Mas lembra de eu sempre cito isso, os que já adentraram e ultrapassaram a idade da razão, que estão nos vendo e nos ouvindo, vão lembrar, e especialmente os que são amantes de futebol, os e as, porque há muitas mulheres, para nossa felicidade, que adoram e sabem muito de futebol. Tinha um antigo técnico, presidente do Esporte Clube Corinthians Paulista, que era o Vicente Mateus, que era um imigrante espanhol, era um empresário muito rico, mas muito, digamos, cultivava muito a ignorância. Não esse culto da ignorância que está em moda hoje, né? Que é legal ser ignorante e destratar a ciência. Não falo disso. É a ignorância daquela de um indivíduo que enriqueceu. Então, ele dizia, é uma faca de 2 legumes, entende? Uma faca de 2 legumes. Digamos, a capacidade que ele tinha de usar o verbo não tinha sofisticação entre gumes e legumes. Então, ele simplificou. Pois bem, né? Nós vamos ter que pensar nesse cenário que é preciso buscar alternativas. Entende? E qual é uma alternativa possível? Veja bem, Estela, o que nós percebemos? Eu vou dar 2 exemplos. Né? O que nós percebemos em relação ao trabalho neste período de 3 meses, março, abril, maio, junho, estamos adentrando no 4º mês da pandemia no Brasil, tá certo? Nós aprendemos que um número importante de trabalhadores e trabalhadoras de vários estratos e segmentos socioeconômicos e culturais pararam de trabalhar, porque não são consideradas atividades prioritárias, tá certo? Um caso brutal tem sido a forma como a sociedade brasileira, em geral, tem tratado dos médicos, tem tratado dos médicos e enfermeiros. Eles mereciam muito mais pelo que estão fazendo. Né? Muitas vezes a gente tem visto até agressão por parte de alguns setores. Né? Então, o que nós estamos vendo em relação ao trabalho? Muitos paramos de trabalhar. E isto mostrou que muito do trabalho que nós fazemos, Estela, ele, digamos assim, ele é exagerado numa dimensão de atividades que não são necessariamente produtivas, socialmente falando, né? E, em compensação, nós temos um mundo que é muito estranho. Centenas de milhões no mundo hoje, centenas de milhões, olhando a China, olhando a Índia, países asiáticos, Europa, leste europeu, África, América,
tá certo? Centenas de milhões trabalham 8, 10, 12, 14 horas por dia. Eu entrevistei vários trabalhadores desse sistema uberizado, todas as empresas que entregam, quando eu digo uberizado é porque, como se falava em Fordismo no passado, Toyotismo, entre tantos outros nomes. São aqueles trabalhos das plataformas, lá para o centro. Muitos trabalham 8, 10, 12, 14 horas por dia, 6, quando não 7 dias da semana. Em compensação, nós temos outras centenas de milhões de trabalhadores e trabalhadoras que não conseguem trabalhar 1 hora por semana. Está errado, não está? Uma criança diria, papai, papai, é fácil. O que trabalha 12, 13, 14, 15 pode trabalhar 6, 7. E o que não trabalha nenhuma hora vai ganhar 6 ou 7. Bom, mas aí tem que conversar. O Garrincha que dizia, né? Quando falavam para ele, mas você vai fazer isso, aquilo, outro, ele falava, você já combinou com o adversário? Você tem que combinar com o adversário. Né? Topa trabalhar, não 14, 15, mas 6, 7, para todos trabalharem? Ah, mas eu vou perder na produtividade. Bom, então vai ficar difícil. Nós vamos ter que repensar. Né? A questão da natureza é a mesma coisa. Né? Nós estamos vivendo, há 15 anos atrás, 20 anos atrás, nós dizíamos, nós vamos chegar numa situação em que vai se tornar insustentável a natureza. Já chegou. Será? Eu não estou especialista nisso. Eu vi outro dia, eu tenho lido os epidemiologistas, será que o aquecimento global e essa disfunção ambiental brutal tem aumentado a proliferação de vírus, de tal modo que nós vamos adoecer cada vez mais, porque os vírus estão encontrando um habitat melhor? Bom, se tiver, não adianta criar antibiótico, porque chega uma hora que o antibiótico perde, tá certo? Uhum. Né? A sua utilidade. E as vacinas? Bom, veja, nós estamos na iminência de estarmos com um vírus que, se ele tiver mutações, nós podemos fazer uma vacina que resolve ou seja, nós estamos num nível de degradação da natureza muito brutal, em várias dimensões, aquecimento, poluição dos mares, tá certo? Tudo aquilo, agrotóxicos, transgênicos, é uma somatória de coisas. Bom, nós vamos levar isso até onde? Até a hora que isso não tiver mais jeito? Eu acho que a humanidade, Estela, fecho por aqui, né, esse ponto, ela está se perguntando, entende? Faz sentido tudo isso? E, de repente, vem uma pandemia e os que perderam os seus filhos? Eu ia falar os que perderam os seus pais e avós, mas eu me imagino os que perderam os seus filhos. Entende? Eu com 50 anos, eu com 60 anos, vejo meu filho com 20, 25, que foi morto, né, por uma pandemia que eu era considerado risco e ele não. Nós vamos ter que repensar um pouco isso. E o trabalho, último comentário também, eu que sou sociólogo do trabalho, teve uma moda nos anos 60, 70, achei sensacional. Dizia assim, pelo fim do trabalho, o trabalho acabou, o trabalho mais relevante, agora tem a tecnologia faz tudo. Acontece, Estela, que a tecnologia, ela avança espetacularmente a produção, ela é um incremento exponencial de trabalho. Só que quem cria riqueza é o trabalho humano. São coágulos de trabalho humano que criam riqueza. Não é bem assim. É sim. Não é bem assim, professor? É sim, nós estamos vendo agora. Sem trabalho, a economia para. Por quê? Porque o trabalho, as máquinas, essa máquina que nós estamos utilizando aqui, esse maquinário que eu estou falando contigo e com aqueles e aquelas que estão nos vendo, né? Se não tivermos quem fez esse maquinário aqui, tá certo? Alguém extraiu minério para que os cabos digitais todos fossem feitos e tal, os celulares fossem montados, os computadores construídos, né? Esta que é a questão que se coloca. E nós estamos obrigados a repensar que trabalho para a humanidade nós queremos. É coisa ou é vida? É humanidade ou é mercadoria? E que natureza nós queremos também? Porque senão nossos netos e nossos filhos não vão viver. Outra coisa que nós percebemos, nós estamos correndo o risco de termos uma doença pulmonar, né? uma afetação do coronavírus, mas nós estamos respirando melhor esses dias. Por que nós respiramos, até 15 dias atrás, por que nós respiramos melhor em São Paulo ou em Campinas, onde eu vivo? Porque houve uma diminuição brutal do tráfego de automóveis e da poluição
de atividades industriais. Ou seja, os nossos pulmões podem viver melhor em condições em que a gente tem algum controle. Bom, mas não queremos controlar isso. Bom, então vamos morrer mais, vamos adoecer mais, porque nós estamos vivendo uma era em que a natureza está dizendo, não dá mais. A natureza está dizendo, não dá mais. E a humanidade que trabalha está dizendo também, não dá mais. Tá? E nós vamos ter que enfrentar essa dilemática. Último comentário também. Eu já falei o último, esse vai ser de fato o último. O primeiro emprego, depois de 2 anos, eu estou 2 anos desempregado, por hipótese. Se eu me torno um trabalhador de aplicativo, na primeira semana eu estou eu estou em lua de mel. Eu estou sentindo a sensação de que agora eu me cronometro, eu trabalho enquanto eu quero, uma semana, 1 mês, 2 meses. Depois eu começo a ver que a minha renda começa a diminuir, ainda que eu trabalhe mais. Que, de repente, eu sou cortado do emprego sem nenhuma justificativa, porque prestador de serviço não é trabalhador, e trabalhador. Não tendo contrato, não precisa explicar por que eu não quero mais. E aí os descontentamentos começam. Nós estamos vendo a explosão de descontentamentos dos trabalhadores dos aplicativos, aqui e alhures, no nosso canto, no nosso quintal, no nosso país, na nossa cidade e no mundo, porque eles estão percebendo que eles são muito importantes, senão nós não comemos. Mas eles não são... A eles não é dada sequer a importância, tá certo, de ter os mínimos direitos que a classe trabalhadora conquistou. Então, tem muita coisa que vai ter que ser repensada. Por isso que eu sou pessimista na análise, mas eu não acho que a humanidade vai aceitar. O bueiro está ali, o despenhadeiro está ali, digamos, o Grand Canyon está ali, vamos pular coletivamente nele. Não creio. Eu acho que alguém vai dizer, peraí, será que a gente é obrigado a pular? Ou se a gente pode fazer uma ponte em cima desse Grand Canyon, mas onde todo mundo passe? Não é só os mais ricos, não. Não é só aqueles que dispõem de capital cultural, não. Todos vamos ter que passar pela ponte. Então, vamos fazer uma ponte mais coletiva. Olha, tem muita gente falando aqui, o Luiz Ricardo Guimarães, o André Fischer, eles estão falando muito sobre a questão da extinção da CLT e, enfim, o aparecimento de novas carreiras, que ela talvez fosse aí um entrave ao crescimento, mas a seletização como uma melhor forma para crescimento. Eu queria ouvir a sua opinião sobre isso, professor. Deixa eu ver se eu entendi bem, quer dizer, a CLT e os direitos como uma barreira ao crescimento, é isto? Isso, exato. É porque eu não consegui ler a pergunta, que são várias, eu não consegui ler. Perfeito, deixa eu tratar um pouco disso. Né? Claro que há uma tendência global hoje, né, de demolição dos direitos do trabalho. Não é por coincidência, Estela, que a reforma trabalhista do Macron, na França, que a reforma trabalhista do Macri, na Argentina, e que a reforma trabalhista do Temer, no Brasil, foram simultâneas. Né? E não é também porque eles conversavam entre si, eles não combinaram. É uma imposição global. Né? Agora, é uma imposição global que tem, sabe assim, uma balança, onde de um lado tem chumbo, e de outro lado tem uma peninha de passarinho, entende? Então a balança está assim, ela está descompensada. Né? E ela está assim, e tem gente que diz, é pouco, vamos aumentar ainda, vamos botar mais um chumbo num lado e vamos tirar pelos dessa peninha para ela ficar mais fraquinha. Sabe o que vai acontecer? Nós vamos viver isso que nós estamos vendo agora. Né? Vem uma pandemia, tá certo? E as classes médias, classes médias, ou as classes médias altas, né? E as classes proprietárias se preservam o mais possível, né? Porque uma pandemia tem sempre, tá certo, o risco dela ser brutal, e quando ela entra na periferia, é devastação. É devastação. Aquelas fotografias que todo dia nós olhamos nos jornais, das covas sendo abertas e os corpos empilhados. Bom, é razoável isso? Né? É isso que a gente imagina? Né? Eu penso, né, tá certo, que a CLT, ela, digamos assim, eu já escrevi vários trabalhos sobre isso, não dá para trabalhar aqui, mas assim, ela teve um significado importante.
ela conseguiu criar um sistema de proteção do trabalho que garantia o empresariado. Quando Getúlio Vargas consolidou a CLT em 1943, ele fez uma reunião com empresários em São Paulo, né? Eu não lembro agora se foi em São Paulo, foi talvez no meu livro lá, foi minha tese de mestrado que eu escrevi há alguns séculos atrás, tá? Muito bem. Ele fez uma grande reunião com empresários que saíram reclamando que o Getúlio Vargas era comunista. Bom, isso parece que era uma antecipação do que nós estamos vendo, o Getúlio Vargas comunista, entende? Porque onde já se viu criar legislação social protetora do trabalho? Ele respondeu assim, eu vou citar o Vargas, não sou eu que estou falando, é o Vargas. Esses burgueses burros não percebem que a legislação protetora do trabalho garante esse empresariado, porque todos vão ter uma renda mínima básica que vai garantir a produção industrial, entendeu? Porque o Vargas, o grande projeto varguista para o país, foi o projeto de uma industrialização e de uma modernização capitalista no país, entende? Ainda que com a aparência de beneficiar os trabalhadores. E ele era um gênio da política, o Vargas. Ele dizia que ele estava dando presente, por isso é um mito do pai dos pobres. Eu vou dar um presente para a classe trabalhadora que as greves estavam exigindo. Só que ele batia na classe trabalhadora, reprimia, pelo menos da fase ditatorial, há dois Vargas, né? É muito importante isso, um outro momento falamos. Há dois Vargas. Na fase ditatorial, ele foi de uma intensa repressão, um Estado Novo. Só houve democratização ao final, tá certo? E não foi irrelevante, 43, 1943, 44, 45. Muito bem, nós vamos destruir a CLT em nome de qual crescimento? De um crescimento onde 5, 6 empresários no Brasil ganham o equivalente a que produzem 100 milhões de pessoas, Estela? Entende? Esse é o desenvolvimento. Então, eu vou ter que chamar, eu já tenho uma segurança privada aqui na minha casa. Então, o próximo passo é fazer cerca na minha casa, essa cerca ser muito violenta, para encostou a mão, torra, tá certo? E eu vou ter que sair de carro blindado. E se eu for um pouquinho mais beneficiado, é melhor eu começar a andar de helicóptero, porque a humanidade, digamos, os ricos não vão conseguir viver com uma sociedade onde da rua para fora vale tudo. E como é que é isso? Basta ver algumas fotografias nos bairros Morumbi e Paraisópolis, entende? Para dar um exemplo que todos nós... Ou na Europa. Não é um fenômeno só nosso, ele é muito mais agravado aqui. Mas, por exemplo, eu morei 1 ano, quando eu trabalhei numa universidade inglesa, uma cidade maravilhosa, né? No sul da Inglaterra, chamada pequena cidade, Lewes, perto de Brighton, né? Eu trabalhei na Universidade de Sussex como pesquisador entre 97 e 98. Muito bem, eu morava numa cidade cidade, digamos, medieval, lindíssima, Lewes, pequeníssima, meio rural, meio urbana, era um lugar assim que se pudesse falar, quero voltar para visitar aquela cidade na hora, entendeu? Só que tinha um pequeno rua naquela cidade de classe média alta, cidade da aristocracia inglesa medieval, né, que tinha um prédio só de imigrantes. Sabe o que o pessoal falava? Os ingleses simpáticos, olha, nunca ande por aquela rua, porque ali você tem o risco de ser assaltado, entende? É isso. E isso era um nichozinho, né? É altamente preconceituoso isso. Mas é óbvio, se nós estivéssemos morrendo de fome hoje, os nossos filhos berrando, e a gente não da informalidade, nós na informalidade, e tivéssemos na fila da caixa e o papelzinho lá dizendo seu pedido está em avaliação, como é que a gente estaria fazendo? É isso que nós queremos? Então, a CLT, nós temos que pensar para o mundo digital informacional do nosso tempo, como tornar digno e remunerado o trabalho, e não a coisa, e não o custo. Esse é o nosso desafio. É mais fácil dizer sem custo, sem direito e sem nada, mas chega uma hora, tá certo? Como é que se chamava na Grécia Antiga, né? Quer dizer, chega uma hora que você tem a rebelião da plebe, né? Eu não estava me fugindo da expressão, tinha uma expressão muito feliz das tragédias gregas, né? Que é a revolta do terceiro estado, entende? E nós temos que pensar que o trabalho, para milhões e bilhões de pessoas, é a única forma de sociabilidade básica para a sobrevivência. Sem ele, as pessoas não sobrevivem. Então,
acabar com a CLT e não colocar nada no lugar, é fácil para eu botar mais um chumbo nesse lado da balança, entende? Mais um aqui. E esse aqui levinho vai ficar lá no alto. É muito desigual. É muito desigual e é socialmente muito trágico. Olha, muita gente falando aqui, professora, o Ricardo Trujillo, ele fala o seguinte, ele é assistente contábil, ele fala, pós-pandemia, pode reforçar a saída da CLT para um mercado, vamos dizer, um modelo mais parecido com os Estados Unidos? Estela, veja bem o meu colega, meu xará, né? Que modelo dos Estados Unidos? 33 milhões de pessoas no começo de maio entraram com auxílio-desemprego. 33 milhões de pessoas. Eu vi uma cena nos Estados Unidos do sem-teto indo para uma praça, acho que muitos viram pela televisão, indo para uma praça, a praça estava dividida, assim, né? Tá? Divididinha, quadriculada, sem cama, sem nada. Quadriculada no chão, como espaço para automóveis, sabe? Ali cada um mantendo a distância mínima no chão, entende? O desemprego dos Estados Unidos chega a 20 milhões. Os Estados Unidos não, especialmente o governo Trump, uma das suas, aspas, modernizações, foi destruir o Obamacare. Entende? O sistema norte-americano, ele não tem elementos de preservação do emprego. E para eu não ser mal entendido, Estela, nem o chinês. Entendeu? Eu conhecia a China. A China tem um tipo de trabalho que existe nas grandes empresas chinesas, Alibaba, Huawei, tá certo? Que é sistema 996. Muito bonitinho, mas ordinário. É bonitinho na forma, ordinário na concretude. Os trabalhadores trabalham, trabalhadores e trabalhadores, sempre pensando na divisão sociossexual e racial do trabalho. Os trabalhadores trabalham das 9 da manhã às 9 da noite, 9, 6 dias por semana. Eu escrevi recentemente para uma revista brasileira, fácil, não? 9 horas por dia, 9 horas por dia, não, das 9 às 9, tá certo? 12 horas por dia, 6 dias por semana. Né? Grandes empresas, a Huawei, a Alibaba, estão disputando com a Apple. Quem é que vai ter o controle da 5G? Agora, a pergunta que não quer calar é o seguinte, o que a humanidade vai ganhar com isso? Entende? Vai mudar o meu cotidiano, e eu não estou falando que eu me encontro nos estratos mais... nós estamos falando dos estratos médios da população. Né? Mas vai ser bom, porque eu vou ter um equipamento... Bom, obviamente que nessa altura da vida, o meu único fetiche não é entrar no mundo digital como sendo um paraíso, finalmente a chegada ao paraíso. Eu tenho a convicção de que o equipamento que eu tenho aqui, que é bem avançado, foi um presente, aliás, que eu ganhei, eu devo fazer provavelmente uns 5% do que ele me pergunta, 95% do que ele me permite fazer, eu acho que é inimaginável, é muito abstrato para os meus limites. Né? A questão que a gente tem que perguntar é essa. A humanidade, digamos, o avanço tecnológico que nós temos é espetacular. Mas por que ele não é dividido para todos? É razoável trabalhar das 9 às 9, 12 horas por dia, 6 dias por semana, para receber, no caso chinês, provavelmente algumas centenas de dólares? A Foxconn teve, isso está documentado, o meu livro foi publicado em língua inglesa, tem muita pesquisa feita sobre isso, tem muita denúncia, basta olhar nos jornais. Os jornais, se olharmos o site do Valor, o Valor terá citado isso. Na Foxconn, em 2010, em Shenzhen, na China, houve 17 tentativas de suicídio de jovens trabalhadores, entende? É normal isso? É esse o mundo do trabalho? O risco que os colegas têm que pensar, o Ricardo, o colega anteriormente, é que sem a CLT, é a lei da selva. Se o pêndulo já está descompensado, né, vai aumentar. E essa descompensação, tem hora que os trabalhadores se suicidam, até a hora que eles se rebelam. Sabe como é que os trabalhadores da Alibaba e a Huawei fizeram? Greves, manifestações, esparramaram pela China. Nós sabemos que a China combina um capitalismo fundado numa intensa exploração do trabalho com um poder estatal que é ditatorial.
Mas aí é o seguinte, quando a classe trabalhadora chia, tem duas alternativas. Ou arrebentar a classe trabalhadora com a repressão, tá certo? Estou dizendo, não, calma lá. A China não tinha uma legislação social protetora do trabalho, como os Estados Unidos não tem, como a França tem melhor. Mas o que nós estamos vendo na França? A tentativa de arrebentar essa legislação social protetora do trabalho para chegarmos à economia moderna. O que é economia moderna? 6, 7, 8 terem a riqueza de 100 milhões? Isso é economia moderna ou é essa economia primitiva? Essas são as questões que nós vamos ter que refletir. E a decisão da sociedade vai afetar a nós, aos nossos filhos, aos nossos netos e aos nossos bisnetos. É bom a gente começar a pensar. O ar que nós estamos respirando hoje, eu não sei se ele vai durar para os nossos netos e bisnetos. Nós vamos ter que enfrentar essas questões. Não são simples, mas, obviamente, se eu fosse um gestor empresarial, e eu devo dizer para quem está me escutando e me vendo, que quando eu entrei na universidade com 18 anos, eu fui estudar na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Eu queria ser um gestor. Naquela época, a gente não chamava gestor, a gente chamava de administrador de empresas, um diretor e tal. Só que minha família era de classe média baixa, meu pai era advogado, minha mãe era trabalhadora pública, então eu não podia pagar, eu me formei no curso de administração pública da FGV. Por uma dessas contingências da vida, eu me tornei sociólogo. Na FGV, eu me tornei não um gestor, mas um sociólogo. Agora, eu sei um pouco do que pensam as grandes escolas de administração, qual é o seu ideário, quais são os seus valores. Nós temos que dar uma mexida em tudo isso, entende? Sabe assim, chacoalhar um pouco tudo. Porque se não chacoalharmos tudo, não sei quanto tempo mais a humanidade vai superar, vai aguentar tanta tragédia em tantas dimensões. Não são poucas e não são pequenas, e dizem ao nosso presente e ao nosso futuro imediato. Olha, professor, eu vou fazer uma última pergunta aqui. Enfim, tem muitas, a gente vai ter que escolher uma aqui. Mas a Clarice Fernandes, ela fala uma coisa que eu acho que resume bem o que a gente está conversando. Uma nova reinterpretação dos princípios trabalhistas e dos conceitos, dos requisitos do vínculo de emprego seria uma solução? Certamente primeira. Certamente sim. Por exemplo, tem 5 milhões, mais ou menos, é estimativa, de trabalhadores e trabalhadoras no mundo dos aplicativos à margem da legislação protetora do trabalho. Inaceitável. Aliás, recentemente houve uma medida que decorreu de uma atividade muito importante do Ministério Público do Trabalho de Campinas, que, junto com a Secretaria de Saúde, obriga as empresas a darem aos seus trabalhadores e às suas trabalhadoras equipamentos mínimos, máscaras, mas não uma máscara para durar uma semana. Aí é brincadeira, aí é para inglês ver, como dizia minha mãe, isso é para inglês ver, tá certo? Não, máscara dura o quê? 3 horas? Então vamos mudar a cada 3 horas. Medicações, álcool, gel, etc. Coisas mínimas para que ele possa continuar trabalhando. Então, esse seria um ponto de partida muito importante. Os trabalhadores e as trabalhadoras uberizados, que é a profissão, que é a atividade que não para de crescer, até na pandemia ele está crescendo, duplicou alguns desses aplicativos, duplicaram o nível de candidatos a prestarem serviço, porque cada desempregado só tem uma alternativa, e se inscrever no aplicativo e começar a trabalhar. Eles têm que ter os direitos do trabalho que valem para o conjunto da sociedade. Ah, professor, mas o conjunto da sociedade está perdendo os direitos do trabalho. Está na hora dela começar a lutar para recuperar os direitos do trabalho. Quais direitos? Nós vamos discutir, mas é não ser tratado como coisa. Nós somos, eu digo no meu livro O Privilégio da Servidão, e digo com contundência porque, enfim, a minha pesquisa, eu só posso falar do que eu vejo. Eu não estou falando aqui do que eu não vejo. E eu já disse, vejo isso no Brasil como vejo na China, como vejo nos Estados Unidos, como vejo na Inglaterra, como vejo na Itália, onde dou aula, tá certo? Também lá vejo, Nós temos que ter direitos garantidos, um trabalho desprovido de direito é um vilipêndio. O trabalho, Estela, é um valor. O trabalho não é coisa, o trabalho é um valor. Agora, a sociedade que nós vivemos, e eu vou ser provocativo, ela faz com que o valor vire um desvalor, um não valor. E quando você acreditou que isso é um não valor ou é um desvalor, é porque ele cria mais valor. A questão é quem está levando esse mais valor, entende? Mais valor. Tá?
Bom, está tudo errado. Então, como recuperar e fazer com que o trabalho seja um valor humano e social? É preciso reinventar um modo de vida. E uma forma de começar a reinventar é dar dimensão humana ao trabalho e dar dimensão viva à natureza. Os dois elementos fundamentais que nós temos e que nós estamos destruindo e destroçando. E, bom, nessa altura, se eu fosse egoísta, eu diria, bom, mas eu também estou mais para lá do que para cá. Tá certo? Sim, mas eu não posso pensar em mim e as minhas netas. Entende? Né? E a humanidade? Será que a gente vê essa tragédia da pandemia com sangue frio? Ah, mas são os pobres mesmo. Quem vê os pobres ao sangue frio e com o sangue frio é aquele que cultua a ignorância e que acha que os pobres têm que morrer mesmo, porque afinal vão morrer mesmo, então é que morram logo. Não é assim, não. A vida humana é um preceito fundamental e o trabalho e a natureza são indispensáveis para a vida humana. Tomara que esse diálogo respeitoso com quem nos ouviu, e que agradecer o teu convite, né, por suposto, possa ajudar a pensar como... Eu sou um sociólogo, eu queria ser um gestor de empresas, eu não sou um CEO, eu sou um professor titular, com todos os títulos que eu conquistei, tenho meus livros publicados em vários países do mundo, isso me dá tranquilidade, até porque se a gente estiver falando muita besteira, ninguém vai nos levar mais a sério, tá bom? Imagina, professor. O papo foi muito bom, muito bacana. Eu acho que vale aqui lembrar para vocês que o último livro, né, do professor Ricardo está aí disponível, o e-book se chama Coronavírus, o trabalho sob fogo cruzado. Quem quiser aprofundar aí no pensamento do professor Ricardo, pode adquirir esse livro, já está aí, né, professor? Muito obrigada. Queria agradecer mais uma vez essa oportunidade de conversar com o senhor. E, enfim, esperamos que o futuro ainda tenha coisas melhores por vir, né, professor? Obrigado, Estela. Eu também tenho uma esperança no futuro da humanidade e que a gente possa recuperar esses valores humanos e aproveitar essa tragédia que estamos vivendo. E não só nós no Brasil. Tratamos aqui de problemas globais. Um abraço a todos e todas que nos acompanharam. Eu vou agora, com calma, poder ler as perguntas. Penso que, claro, seria impossível respondê-las todas, mas acho que a gente deu munição aqui. Nós demos munição para reflexão. A nossa única munição é a da reflexão. E a gente gosta da reflexão e da arte do pensar e do refletir e da ciência. Obrigado, um abraço a todos e todas, e em particular para você. Muito obrigada, professor. Um abraço. E vocês acompanham no Carreira em Destaque entrevistas aqui com os pensadores e com gente que fala sobre o mundo do trabalho da sua carreira. Terça-feira tem mais, 14h30, ao vivo, no LinkedIn do Valor, no YouTube. Muito obrigada pela audiência e até a próxima.